Capítulo 13. Marley se aproxima de mim, examinando a cicatriz, 3 dias depois da minha última visão e do meu primeiro corte de cabelo em 3 meses. A marca está bem visível agora, e quando Marley se inclina na minha direção eu tento me distrair encarando a grama, ou as árvores, ou as pessoas passeando no parque. Então, ela ergue a mão para tocá-la, seus dedos mal encostando na minha pele. Ela o faz com tanta suavidade que causa uma sensação eletrizante. É estranho, é como se meu corpo estivesse acordando. O que aconteceu? Ela tira a mão e percebo que estava segurando a respiração esse tempo todo. Eu não conto histórias tristes, digo, provocando-a. Ela ergue as sobrancelhas, me desafiando. Ah, é assim que vai ser? Só vai contar se eu contar? Eu silencio, porque percebo que o que está acontecendo é exatamente o contrário do que eu quero. Eu quero contar a ela sobre o acidente. Sobre Kim. Ela é a primeira pessoa com quem eu quis conversar disso tudo. Eu digo, mudando de posição para apoiar minhas costas na cerejeira, minha voz se perdendo. Acho apenas que não conto histórias. Sim, você conta. Todos nós contamos, Marley diz, cruzando as pernas sob o corpo. Nós estamos contando uma história agora mesmo. Decidindo como ser, o que dizer, o que fazer. Ela põe o cabelo atrás das orelhas. Isso é, contar uma história. Isso é viver. Ok, então a história de vida de alguém não é realmente uma história? Ela me pegou e ela sabe disso. Você pode parar de estar certa? Eu pergunto a ela, porque parece que ela está sempre certa sobre quase tudo. Por favor? Ela revira os olhos e me cutuca, um rubor suave aparecendo em suas bochechas. Você sabe qual é a melhor coisa de contar histórias? Ela pergunta. Eu sacudo a cabeça, meus olhos ainda focados no vermelho das suas bochechas. O público, ela diz. Sem uma audiência, um contador de histórias está só falando com o ar, mas quando alguém está ouvindo. Ah, eu digo. Então você está dizendo que é uma boa ouvinte. Ela inclina a cabeça e dá de ombros, como se não fosse nenhuma surpresa. Sou. E eu adoraria ouvir sua história. Se você quiser me contar. Pela primeira vez, eu acho que talvez consiga. Deus. Eu suspiro, tentando achar um bom ponto de partida. Por onde eu começo? Comece do começo, ela diz enquanto se apoia na árvore, seu ombro encostando no meu. Eu olho para ela. O começo. Ela quer ficar aqui até o Natal? Embora eu ache que não tenho mesmo planos até lá. Ok, ela diz, erguendo uma sobrancelha. Que tal do meio? 2/3? Eu rio, tentando pensar qual seria um bom começo. O começo certo. Que tal? Eu digo, imaginando a forma como o lábio inferior de Kimberly se projetava para frente quando ela queria algo de mim. Que tal eu começar falando da Kim? Então eu conto a ela. Conto de nós dois brigando pelo mesmo balanço no recreio e Sam oferecendo o dele para pararmos de brigar. De juntar coragem para escrever em Eu Amo Você no diário dela no ensino fundamental. Eu conto a ela como eu e Kim matávamos aula todo ano no nosso aniversário de namoro e fazíamos uma pequena viagem de carro para um lugar surpresa que ela tinha escolhido com antecedência. A praia, o aquário, um parque nacional. Ela sempre levava os melhores lanches e fazia a playlist perfeita para o caminho. Todas as primeiras vezes. Todos os planos. Todas as pequenas brigas e as pazes. Quero dizer, nós éramos perfeitos. Eu sei que éramos um clichê, a capitã das líderes de torcida e o quarterback. Mas nós éramos o casal que todo mundo queria ser. Eu olho para as flores da cerejeira espalhadas à nossa volta na grama. E mesmo quando não éramos mais, depois que eu estourei meu ombro, tudo ficou bem, porque eu ainda tinha a Kim. Olho para Marley, mas ela não diz nada, só espera que eu prossiga com uma expressão suave e sem pressa no rosto. Então eu conto a ela sobre o fim da minha carreira no futebol americano.
Quão devastado eu me senti vendo o raio-x, anos de treinos e sonhos destruídos em uma fração de segundo, Kimberly segurando minha mão na ambulância e no hospital também. Ela nunca saiu do meu lado. Não me entenda mal, nós também brigávamos, eu admito. Discutíamos sobre sair ou não com o time depois da minha lesão, quando eu só queria ficar em casa. Ou quando ela quis fazer uma viagem enorme para visitar várias faculdades, mas eu não quis porque eu estava certo de que já tinha conseguido uma bolsa integral na UCLA. Ou quando... Bom, nós discutíamos sobre várias coisas. Provavelmente mais do que a maior parte dos casais. Mas eu sempre achei que era só porque nos importávamos demais. Eu passo levemente meus calcanhares sobre a grama. Eu não sei. Parece tão idiota agora. Era tudo tão trivial, Marley diz, erguendo os olhos para mim e eu sei que ela entende. Ela não insiste para saber mais depois disso. Não faz as grandes perguntas, o que aconteceu com Kim, comigo. E talvez seja por isso que eu continuo falando. Eu conto tudo a ela. Da festa de formatura às visões. Marley escuta, sem me interromper, até que minhas palavras se perdem. Os olhos dela estão pensativos enquanto ela morde seu lábio inferior, como se ela estivesse repetindo minhas palavras na sua cabeça. Alguma vez você já sentiu isso? Ela pergunta, olhando para mim. Que você estava controlando tudo? Não, eu digo com firmeza, mas soa falso para mim. Especialmente olhando para tudo agora. Ao contar a história inteira, algo faz todas as pequenas falhas ficarem mais visíveis. Há mais delas do que eu me lembrava, o suficiente para levar a um rompimento. Quer dizer, não sei. Eu digo finalmente. Eu acho que talvez eu tenha me sentido meio inútil depois que perdi o futebol. Como se todo o meu futuro tivesse desaparecido. Eu acho que pensei que se ela estivesse comigo eu não ficaria sozinho. Talvez eu apenas quisesse controlar alguma coisa. Na maior parte dos dias eu ainda me sinto assim, ela diz, assentindo, seus olhos distantes. Eu quero perguntar, mas não quero me intrometer. Eu sei que ela não ter me perguntado me ajudou. Eu preciso confiar que ela vai me contar quando estiver pronta. Você ainda quer conviver comigo, mesmo eu sendo assombrado pela minha ex-namorada? Eu pergunto, tentando amenizar o clima. Marley ri enquanto se senta e recolhe um punhado de pétalas de cerejeira. Talvez ela não esteja, ela diz, fechando os dedos e deixando as flores caírem, uma por uma, de sua mão. Talvez você ainda esteja tentando se manter no controle. Tentando manter uma parte dela com você. Eu observo as pétalas caindo suavemente no chão. Bem patético, eu digo, sacudindo a cabeça, quer dizer, ela me deu um pé na bunda. Eu sinto muito, mas, Marley diz, eu ergo os olhos e vejo um sorriso se formando nos lábios dela. Quer dizer... Kim? Sério. Que idiota. O quê? Marley disse mesmo isso? Eu faço uma careta, mas de forma totalmente inconsciente, uma risada escapa de mim. Você não pode dizer isso. Ela está morta. Eu tenho bastante certeza de que isso é uma regra social fundamental. Não podemos falar mal de pessoas mortas. A menos que sejam tipo um ditador ou um serial killer. Bom, ela terminou com você, ela diz, levantando-se e limpando a sujeira e as folhas de grama que grudaram em sua saia amarela. Não foi muito esperta. As palavras dela me pegam de surpresa, mas ela não tem uma expressão de flerte. Eu acho que ela só está sendo uma boa amiga. É bom poder falar com alguém sobre o término. Alguém que reconhece que eu levei um fora sem me fazer sentir culpado por isso. Eu me levanto e ela olha para mim, esticando a mão para tocar de leve no meu braço, e o ponto onde os dedos dela encostam parece uma corrente de água que vibra por todo o meu corpo. A expressão dela fica séria de novo. Eu sinto muito pela sua dor, ela diz. E não parece uma frase vazia, uma frase genérica que todo mundo repete por educação. Parece genuína. E é exatamente o que eu preciso ouvir. Ela não está me pressionando para eu melhorar logo. Não está julgando o que eu estou sentindo ou fazendo. Ela só me deixa sentir.
Não dói mais tanto quanto antes, eu respondo, surpreso ao perceber que é verdade. Depois de um tempo nós damos uma volta no parque. Algumas folhas nas árvores já estão mudando de cor para o laranja, o vermelho e o amarelo. Algumas se soltam dos galhos e caem na nossa frente, e nossos pés as esmagam fazendo barulho. Marley tira de sua bolsa um pacote de pipoca vermelho e branco que já está pela metade, sobras de uma expedição anterior ao lago. Ela o entrega para mim. Eu pego um punhado, enfiando algumas na boca. Você tem sonhos fora de tudo isso? Fora o futebol? A UCLA? Ela pergunta. Nossos ombros quase se tocam enquanto andamos, como se uma barreira invisível entre nós tivesse desaparecido. Engulo em seco, olhando para o lago que aparece por entre as árvores. É o que minha mãe vem tentando me perguntar. A pergunta para a qual eu não tenho uma resposta. Eu não sei. O futebol sempre foi minha primeira escolha. Mas como isso caiu por terra e como meus planos com Kim também, eu digo, dando de ombros. Não sei bem por onde começar. O que você quer? Ela pergunta. Não Kim. Não Sam. Não sua mãe. Você. Eu respiro fundo e digo a primeira coisa que me vem à cabeça, sem nenhum filtro. Eu acho que agora eu só quero ser. Eu não quero ir para UCLA e fingir que sei o que quero. Mas eu também não quero ir para nenhum outro lugar. Eu entendo isso, mas você não precisa ir embora para começar a pensar no que quer. Só porque você não pode mais jogar, isso não significa que você não pode fazer algo relacionado ao futebol, ela diz, alguns grãos de pipoca desaparecendo dentro de sua boca. Tipo o quê? Ela mastiga, pensativa. Técnico? Eu considero isso por um minuto, mas a ideia de ficar no banco ainda parece dolorida. Eu não tenho certeza sobre ser técnico. Mas, quer dizer, eles me pediram para escrever alguns artigos sobre futebol para o jornal da escola já que eu precisava ir aos jogos de qualquer forma. Eu gostava de fazer isso e acho que ficaram bem bons. Mas eu não acho que alguém chegou a lê-los. Você devia tentar, Marley diz, empolgada. Ser um escritor. Ou um jornalista. Assim nós dois contaríamos histórias. Eu sorrio, o entusiasmo dela é contagioso. Eu tento imaginar isso. Meu nome impresso em algo maior do que o jornal do Ambrose. Dando aos times a cobertura que eles merecem em vez de um caça-clique vagabundo. Eles nunca se vão de verdade, você sabe, ela diz de repente, parando no meio do caminho. Eu me viro e vejo que o rosto dela ficou sério outra vez. Nós os guardamos conosco, assim como você e o futebol. Eles ainda são parte da nossa vida. Ainda são parte da nossa vida. Isso é tudo que eu queria saber desde o acidente. Encontrar um jeito de viver sem deixar Kim para trás. Meus dedos roçam inesperadamente na mão de Marley e eu me afasto imediatamente. A sensação é ao mesmo tempo estranha e familiar. Enfio minhas mãos nos bolsos e nós andamos em silêncio por um tempo, mas não daquela forma penosa em que você fica desesperadamente tentando pensar em algo para preencher o silêncio. Na verdade, isso é gostoso. Confortável. Obrigado, Marley, eu digo enquanto viramos uma curva no parque, os carvalhos altos se erguendo em direção ao céu. Pelo quê? Eu dou de ombros, sem saber como expressar minha gratidão em palavras. Por ser fácil de conversar com ela? Por compreender? Não tem sido fácil para mim conversar com ninguém desde. Ela sente, como quem já sabe. Claro que ela sabe. Você acha que vai voltar amanhã? Marley pergunta. Na verdade, minha voz se perde, meu cérebro tentando se recompor e formar uma frase coerente. Eu pensei que talvez pudéssemos sair do parque por uma noite. Jantar na minha casa na sexta? Como um agradecimento. Eu dou a ela um grande sorriso enquanto tento melhorar a oferta. Eu cozinho alguma coisa. Marley me olha de lado. E você sabe cozinhar? Claro que eu sei, eu digo, fingindo estar ofendido. Sou fanático por pizza rolls. Capítulo 14.
Muito bem, minha mãe diz, pegando um carrinho de compras com uma expressão determinada no rosto. Dividir para conquistar. Você pega a costela e um pouco de peru na seção de frios, eu pego os vegetais e nos encontramos no caixa em 10 minutos. Combinado. Eu movimento a cabeça, concordando, enquanto olho para o carrinho. Você vai usar um carrinho inteiro só para pegar um saco pequeno de batatas? Ela me fuzila com o olhar. Talvez eu pegue outras coisas. Vou ver aonde o vento me leva. Vou ver aonde o vento me leva, e eu repito, rindo e sacudindo a cabeça. Típico. Talvez o vento me leve para o corredor de sobremesas. Eu grito por cima do ombro e ouço sua risada sarcástica atrás de mim. Caminho na direção do balcão de carnes e compro 2 filés de costela recém-cortados. Marley e eu combinamos o jantar para amanhã às 6 horas. Eu vou fazer a receita secreta da família da minha mãe, a qual, definitivamente pode dar em qualquer coisa. Vai ser bom passarmos um tempo juntos em outro lugar que não seja o parque. É isso que eu digo para mim mesmo, pelo menos. Eu não quero pensar que esse convite repentino seja qualquer outra coisa além de uma mudança de cenário. Eu vou até o balcão de frios onde eu pego uma senha e espero atrás de uma senhora comprando 2 quilos de queijo prato. Ela vai ter uma bela noite. Enquanto espero, eu tomo um Tilenol para evitar o retorno da dor de cabeça insistente que tive o dia todo. Eu estou descobrindo como gerenciar a dor, mas em alguns dias eu não consigo me entender com ela. Senhor? Eu ergo os olhos e noto que o atendente está falando comigo. Ele limpa as mãos em um pano e repete a pergunta. O que o senhor deseja? Desculpa, eu digo me aproximando da vitrine. 250 gramas de peru, por favor, cortado fino. É pra já, ele diz, vestindo luvas novas. Eu vejo pegar a peça de peru e colocá-la no fatiador numa batida seca. Kylie? Uma voz diz atrás de mim. Eu me viro, mas só vejo um corredor vazio de supermercado. A luz se reflete em garrafas de refrigerante e latas de alumínio. Ah, não. Não agora. Eu desejo que o Tilenol faça efeito logo enquanto volto a olhar para o atendente. Ele ergue os braços para operar a máquina, sua sombra se move na parede atrás dele. Mas eles não estão sincronizados. Meus olhos alternam entre o homem e a sombra e os movimentos da silhueta estão um segundo mais rápidos. Ele se inclina por cima da máquina logo depois de sua sombra, mas agora há um cabelo comprido pairando por cima do ombro da silhueta. Eu dou um passo à frente, confuso. A altura e o formato da sombra se tornam, de repente, impressionantemente familiares para mim. Familiares até demais. Kimberly. Eu vejo a lâmina girar, mas o som não está certo. Em vez do metal zunindo, eu ouço um som mole e estranho. Relaxe. Isso não é real. Isso não é real. Eu penso no que Marley disse, sobre como estou tentando controlar as coisas. Tentando manter uma parte dela aqui. O braço da sombra se estica de novo na direção do fatiador e eu fecho os olhos, focado nisso. É coisa da minha cabeça, é coisa. Eu dou um salto quando uma mão toca meu pescoço. Que raios, eu me viro e dou de cara com a minha mãe com a mão ainda erguida no ar. Desculpa, ela diz, estudando meu rosto. Eu achei que você tivesse me ouvido. Olho de volta para o atendente e o vejo cortando uma fatia normal, com sua sombra normal. Já faz quase uma semana desde a minha última visão esquisita. Estou irritado comigo mesmo. Você está bem? Minha mãe pergunta, sentindo minha testa. Ela melhorou em me dar espaço para entender as coisas depois que eu parei de passar 23 das 24 horas do dia na cama, mas isso ainda não a impede de me cutucar e remexer ao primeiro sinal de uma dor de cabeça. Sim, eu digo enquanto o atendente embala a carne no balcão. Eu pego o pacote e coloco no carrinho lotado ao som das batidas secas. É que minha cabeça está me incomodando hoje. Nada novo. Sinto que ela continua me olhando, então tento acalmá-la de novo. Nada que um Tilenol e um pouco de comida não consertem. Eu olho para a pilha de compras no carrinho, torcendo para que o saco de batatas esteja enfiado em algum lugar no fundo.
Pra onde o vento te levou? Ela timidamente dá de ombros e ergue um pote de sorvete, o que faz nós dois rirmos enquanto vamos para o caixa. Exatamente 24 horas mais tarde, eu estou completamente perdido. O filé. Parece ótimo. Os legumes? No vapor. O molho béarnaise feito com a receita da minha mãe? Uma catástrofe. Eu estou cercado por 2 caixas de ovos vazias, cascas e gemas sujando todo o balcão e pela milésima vez o molho fica empelotado. Por que isso está acontecendo? Minha mãe faz parecer tão fácil. Eu olho para o relógio e fico um pouco em pânico quando noto que são 17h45. Eu só tenho mais 15 minutos para acertar esse molho, esquentar tudo e provavelmente trocar de camiseta, já que eu suei essa inteira tentando fazer essa droga de molho sofisticado. Depois de ver trechos estratégicos de um tutorial no YouTube, finalmente percebo que o fogo esteve alto demais esse tempo todo. Eu passo o olho pela 13ª vez na receita que minha mãe escreveu à mão, e ela não fala nada sobre a temperatura. Então eu jogo o papel no balcão e, quando olho novamente para ele, percebo uma pequena anotação no verso: abaixe o fogo antes dos ovos. Ótimo! Que ótimo! Agora, usando fogo baixo, bato as gemas e misturo a manteiga, meu pulso já gritando, e o molho fica aveludado em vez de uma meleca empelotada. Puta merda, consegui, eu digo, respirando aliviado enquanto provo. Cremoso. Perfeito. Então adiciono uma pitada de sal só por segurança. Eu arrumo rapidamente a mesa, dobro os guardanapos embaixo dos talheres e até coloco flores no centro. Um ramo de cerejeira. Mais cedo fui até o parque para garantir que elas estivessem presentes nesse jantar, então algumas das flores já estão meio murchas. Enquanto os filés ficam prontos, eu despejo o molho em pequenos ramiquins em vez de por cima da carne, já que Marley é exigente quanto ao uso de molhos. O segundo ramiquim demora um tempo enorme para encher, o molho escorre da panela em um ritmo glacial. Impaciente, eu dou um tapinha no fundo da panela e claro que tudo cai de uma vez, transbordando do ramiquim e se espalhando no balcão como um deslizamento de terra. Estou arrasando nessa coisa de cozinhar. Com um suspiro, limpo tudo com um pano de prato, passo a carne para uma travessa e coloco tudo na mesa com o tempo contado para correr lá para baixo e trocar de camisa antes da campainha tocar. Marley. Ajeito meu cabelo e subo os degraus, 2 de cada vez, deslizo para o corredor e abro a porta. Ela está usando uma capa de chuva amarelo-limão, a cor contrastando com o céu cinza e nublado, a chuva caindo em volta dela. Ei, eu digo, me inclinando casualmente no batente. Ei, ela diz, apertando os olhos para me ver através da chuva. Ela aponta com a cabeça para a água que cai constante. Eu poderia, talvez, entrar? Ah, claro. Sim, eu digo, abrindo a porta por completo. Ela entra e tira o capuz, seu cabelo mais pesado do que de hábito por causa da chuva. Meus olhos focam em uma mecha rebelde que está tentando escapar do rabo de cavalo dela. Eu quero colocá-la atrás da sua orelha, daquele jeito que ela sempre faz, mas em vez disso pego a jaqueta dela. Eu a penduro na maçaneta do porão para secar enquanto ela olha em volta do corredor, para todas as fotos. Ela para na minha frente, espiando escada abaixo. O que você tem ali embaixo? Ela pergunta. Alguns cadáveres, eu brinco e ela revira os olhos, cutucando meu ombro, achando um tantinho de graça. O meu quarto fica ali embaixo. Ela parece intrigada. No porão. É. Eu mudei para lá no 2º ano do ensino médio, quando minha mãe terminou de reformar, eu digo e aponto os degraus com a cabeça. Sam e Kim costumavam entrar escondidos por uma porta ali embaixo. Dá direto no quintal. Isso a faz sorrir, ela está definitivamente achando graça agora. Ah, um garoto rebelde, ela provoca. Eu reviro os olhos. Pronta para o jantar? Estou? Ela pergunta desconfiada, duvidando, com razão, das minhas habilidades culinárias. Nós vamos para a cozinha e Marley sorri quando vê as flores de cerejeira na mesa, então pelo menos a minha corrida claudicante e frenética até o parque hoje de manhã valeu a pena. Estou prestes a me sentar quando noto que esqueci de colocar água na mesa.
Quando abro o armário, eu ouço uma porta de carro batendo lá fora. Olha, minha mãe chegou mais cedo, eu digo esticando o pescoço para olhar pela janela, vendo de relance ela tirar suas coisas do banco de trás, a chuva só uma névoa agora. Eu sabia que ela tinha um brilho malicioso nos olhos quando pedi a receita a ela na noite passada. Claro que ela não ia perder essa. Típico da Lídia. Ela vai ficar tão feliz de te conhecer. Eu saio da cozinha, vou para a entrada e, então, abro a porta para cumprimentá-la. Ei mãe, essa é, eu me viro, mas o corredor atrás de mim está vazio. Nada de Marley. A expressão animada da minha mãe fica confusa, e eu correspondo com a mesma energia. Um segundo, eu digo, andando de costas até a cozinha, mas a cadeira onde Marley estava sentada agora está vazia. Que raios! Eu paro, notando que a porta do porão está entreaberta e que a capa de chuva amarela sumiu. Marley! Eu chamo enquanto abro a porta por completo, correndo escada abaixo. Eu só encontro silêncio, as portas no canto do quarto escancaradas. Eu espio o quintal em busca de uma capa de chuva amarela. Marley! Ainda nada. Eu pego o moletom da minha cadeira. Ei, mãe! Eu grito para cima enquanto visto, eu já volto. Eu corro para fora e dou a volta pela casa, apertando os olhos enquanto a procuro. Para onde ela, o lago? Eu corro sem forças para fora do bairro e tomo o caminho do lago. Quando a superfície brilhante da água entra no meu campo de visão já estou arfando, o ar depois da chuva está quente e o céu é uma mistura de tons de rosa, laranja e roxo. Eu deslizo até parar quando vejo uma capa amarela, surpreso ao notar que há um pato sentado no colo dela. Tipo, uma porra de pato, vivo, de verdade. Sentado. No colo dela. Eu tiro meu moletom e vou até Marley. Eu o coloco no chão meio úmido antes de me sentar ao lado dela. Bom, eu digo enquanto solto o ar, essa é provavelmente a primeira vez que vejo alguém fazer carinho em um pato. Desculpa, ela diz sem olhar para mim. Seu foco continua no pato. Ela acaricia suavemente as penas brancas dele enquanto, em seu rosto, as sobrancelhas estão apertadas. O que aconteceu? Você nem provou a comida. Quer dizer, eu não sou nenhum chefe, mas não podia estar tão ruim. O pato vira a cabeça para me olhar, seus olhos pretos brilhantes me examinando. Eu me afasto um pouco, não estou atrás de briga. Marley dá de ombros, olha para a água, e percebo o brilho familiar da dor nos olhos dela. Isso é parte da história triste? Ela solta um suspiro pesado, os ombros subindo e descendo com sua respiração. Eu só, fiquei nervosa, ela diz enquanto afasta seu cabelo ondulado do rosto. Sua mãe chegou em casa. Pessoas novas me deixam nervosa. Eu perco a voz. Eu nunca sei o que dizer. Chego mais perto para cutucá-la no ombro sob a vigilância da ave. Você fala bastante. Só com você, ela diz, me olhando. Com você é, a voz dela se perde enquanto ela procura as palavras. Eu não sei. É, a gente. Você sabe. A gente. Meu coração bate com força no meu peito com essa palavra. Eu engulo em seco, observo-a colocar os dedos embaixo das asas do pássaro e dar uma coçadinha, as penas dele arrepiadas antes de se assentar alguns segundos depois. Ele esfrega o bico no braço dela, mais carinhoso do que eu sabia que patos podiam ser. Eu cruzo as pernas uma sobre a outra e me inclino para trás, tentando ignorar a sensação que as palavras dela causaram em mim. Bom, me abandonar no jantar desse jeito não foi legal, eu digo, tentando ficar sério. Eu gastei 1 hora preparando aquele molho e você nem o provou. Eu dou uma olhada de lado e vejo os olhos dela arregalados, seu rosto atordoado. Então eu digo, o agente ainda ecoando nos meus ouvidos. Eu mereço uma segunda chance. Uma segunda chance? Ela pergunta, o pato e ela me encarando. Sem paz, eu digo, olhando nos olhos do pato. Ou patos. Só nós dois. O pato grasna em resposta, suas penas se arrepiando enquanto eu e Marley rimos. Só nós dois, ela diz pensativa, hesitante,
até aquele sorriso tímido chegar aos seus lábios. Ok. Nós ficamos ali mais meia hora, observando o sol se pôr, nossas pernas quase se tocando. Depois volto para casa correndo, ainda tentando entender como me sinto a respeito de tudo isso. Não era isso que eu esperava desta noite. Eu pensei que ela iria zombar do molho grudento ou das minhas parcas habilidades para dobrar guardanapos. Pensei que talvez ela se abrisse e me contasse um pouco mais de sua história triste. Mas agora eu tenho ainda mais perguntas. A questão é: eu sei exatamente o que ela quis dizer com a gente. Nós simplesmente entendemos um ao outro. E embora isso seja algo que talvez eu não devesse admitir, eu não consigo não estar animado com a nossa segunda tentativa. Animado com a gente. Eu afasto meus sentimentos confusos e desacelero quando passo pela porta da frente e entro na cozinha. Os filés ainda estão intactos na mesa, minha mãe casualmente inclinada no balcão como se ela não tivesse chegado em casa 3 horas antes para dar uma olhada em Marley. Tudo certo? Minha mãe pergunta. Sim, respondo, enchendo um copo com água e dando um gole rápido. Tudo bem. Eu consigo sentir os olhos dela em mim, querendo saber mais. Talvez eu comece a dizer e ela se anima, ansiosa por mais informação. Talvez você possa me prometer que vai realmente trabalhar até tarde da próxima vez? Em vez de, você sabe, estragar meus planos. Ela me dá um sorriso culpado antes de concordar. Está com fome? Eu aponto para os pratos intocados. Ela ri, pegando-os para esquentar. Morta de fome. Estava de olho neles desde que você saiu. Nós mal começamos a comer quando ouvimos uma batida na porta dos fundos. Nós olhamos na direção dela e as dobradiças já estão rangendo com a entrada de Sam, um sorriso largo e um engradado de cerveja na mão. Bosta! Sam sabe que minha mãe normalmente trabalha até tarde nas sextas, mas ele não aparece assim desde antes do acidente. Ei, ele diz, erguendo o engradado. Achei que a gente podia passar um tempo juntos. Eu faço gestos frenéticos para que ele esconda as cervejas, mas é tarde demais. Seus olhos arregalam imediatamente quando vê minha mãe e ele tenta esconder as cervejas atrás do corpo, mas nada passa desapercebido por Lydia Laferte. Ela se levanta e tira as cervejas da mão dele, agarrando o engradado junto ao peito. Que educado, Sam. Como você sabia que eu adoro uma boa IPA? Ah, vamos lá, senhora Ellen, Sam diz, sorrindo e passando um braço pelo ombro dela. Sam pode conquistar qualquer um. Eu sinto como se tivesse envelhecido 3 anos nos últimos 3 meses. E você, Kylie? Não se sente com 21? Talvez até 22, eu digo sorrindo para ele enquanto minha mãe revira os olhos. Bela tentativa, meninos, ela diz, fingindo não ter achado nossa conversa pelo menos um pouco engraçada, mas eu consigo ver o canto da boca dela puxando um sorriso. Sam suspira e despenca em uma das cadeiras da cozinha, apontando com a cabeça os restos do jantar. Que jantar chique, Sam diz, inclinando-se para dar sentir o cheiro do filé. Qual a ocasião, senhora L? Nenhuma, minha mãe diz. Ela olha para mim, hesitante. O quê? Que cara é essa? Sam pergunta com um olhar confuso. Meu estômago se contrai. Eu sei, mesmo antes de falar qualquer coisa, que ele não vai entender. Capítulo 15. Eu puxo minha mochila mais para cima dos ombros e finalmente aceitei o convite de Sam para participar do jogo de futebol no parque aos sábados. Há uns dias eu disse a ele que iria, mas depois da noite passada. Ele está em meio a um grupo com outros caras e vejo o maxilar dele tensionar quando me vê. Quando chego mais perto, ele dá meia volta e se afasta do grupo. Se afasta de mim. Eu meio que desejo cair fora. Eu vejo que no grupo estão Dave e Paul, 2 caras do nosso time que ficaram na cidade e começaram a trabalhar. Eu hesito, meu estômago revirando um pouco mais. Eu nunca respondi nenhuma das mensagens deles. Eu realmente não preciso de mais gente brava comigo neste campo. Mas essa preocupação some imediatamente quando Paul me olha bem no rosto e abre um sorriso enorme. Olha só quem está aqui.
Dave se vira para ver o que ele está olhando, seu cabelo loiro e comprido preso num coque. Laferte. Bom te ver, cara. Bom te ver também, eu digo e Paul passa um braço em volta do meu ombro. Pelo menos alguém não está puto de me ver. Eu quase consigo sentir a raiva passivo-agressiva de Sam irradiando na minha direção enquanto ele finge estar se alongando a alguns metros de distância. Ele agora sabe que eu tenho me encontrado com Marley, mas eu não consigo entender por que ele está agindo de forma tão estranha por causa disso. Talvez seja porque ele foi embora da minha casa ontem sem deixar que eu explicasse. O gelo sempre foi a estratégia de Kim, não de Sam. Você está com uma aparência boa, Paul diz, e Dave concorda com a cabeça. Está sendo difícil, mas estou voltando, eu digo, e isso é ao mesmo tempo um eufemismo e um exagero. Essa é a maior multidão que eu vejo em meses. Isso é ótimo, cara. Que bom que você veio, Dave diz, sorrindo, enquanto me passa a bola de futebol que estava segurando. Eu olho para ela, rolando-a entre as mãos, e tenho a sensação de voltar para casa. Nós nos dividimos em times, o resto dos jogadores são alunos do time reserva do ano passado, agora titulares porque nós saímos. Quando fazemos o círculo para a primeira jogada, Sam fica de lado, fazendo questão de discordar de tudo que eu digo. Ótimo! Lá vamos nós. Quando entramos em formação, ele esbarra em mim com um pouco de força demais para ser só um acidente. É tipo trocar de canal, não é? O quê? Eu pergunto enquanto ele entra na linha, de costas para mim. Você sabe o quê? Eu ignoro e chamo a jogada, meus olhos o seguem pelo campo, um jogador da defesa logo atrás dele. Eu escolho lançar um passe curto para Paul para poder ganhar algumas jardas. Ele o apanha, mas é pego por outro jogador imediatamente, terminando a jogada. Sam corre de volta, arfando. Nada? Ele pergunta, arqueando as sobrancelhas em expectativa. Você não tem nada a dizer? Talvez a gente devesse perguntar para Marley o que ela acha. Aí está. Em aberto. Finalmente, porra. Deixa pra lá, Sam, eu resmungo quando Paul me devolve a bola. Conselho de especialista, hein? Você com certeza sabe como deixar pra lá, não é? Ele acabou mesmo de dizer isso? De cara fechada, eu chamo a próxima jogada. A bola é levada até mim e Sam deve fazer um gancho para o touchdown. Em vez disso, ele anda pelo meio da jogada, de costas para o passe. Que merda é essa? A fúria explode no meu peito. Eu atiro a bola nele com força suficiente para fazer meu ombro repuxar, e a vejo bater na parte de trás da cabeça dele e seu pescoço chicotear para frente. Ele vira de repente e já está correndo na minha direção antes que eu possa fugir. Ele bate de frente comigo. Eu caio no chão com força. Não com mais força do que outras milhões de vezes durante os jogos. Mas por um segundo eu fico chocado. Eu nunca vi Sam assim. Quantas vezes a Kim terminou com você? Você sequer se lembra? Ele diz, de pé acima de mim. Eu me levanto, recusando a ser intimidado. Eu acho que você sabe. Quantas? Ele agarra minha gola, girando-a nos punhos com uma raiva bruta que claramente vem fervendo há um tempo. 7. 7 vezes desde o 9º ano. De repente, toda a frustração que eu venho escondendo nos últimos meses estoura de uma vez. Com ele. Com o que aconteceu. Quem raios ele pensa que é? Como ele ousa me dizer o que sentir? E ela ia terminar comigo de novo, Sam. Mas ela morreu, eu digo isso empurrando para longe, os dedos dele soltando o tecido da minha gola. O que eu deveria fazer? Sofrer por ela para sempre? Parar de respirar? Eu faria isso, Sam diz, toda a raiva saindo dele, seus ombros despencando quando um peso cai sobre eles. Um peso que eu reconheço. Então, ele confirma. Eu também amava. Amava de verdade. E eu nunca deixaria partir. Nós nos encaramos, as palavras dele me deixando sem fala. Mas ele não acabou. Você não a merece, Kylie, ele diz em voz baixa. Nunca mereceu.
Ele se vira e sai do campo, seus ombros largos sumindo na distância. Eu observo Sam desaparecer completamente de vista com a cabeça girando. Sam amava Kimberly. Então eu percebo, as peças se encaixando. A forma como ele ficava atrás dela, protetor. A forma como ele sempre ficava do lado dela. Quão ferido ele ficou depois que ela morreu. Como eu não percebi isso? Como, nesses anos todos, eu não notei que meu melhor amigo estava apaixonado pela minha namorada? Os outros caras agem como se não estivessem assistindo a briga. Ninguém vem até mim e eu não espero que eles o façam. Eu não sou próximo de nenhum deles faz tempo. Eu não tinha percebido até agora, mas quando saí do time, eu os deixei também. Todo mundo, exceto Kim e Sam. Então como eu não notei que ele a amava? Porque eu fui egoísta. As palavras ressoam na minha cabeça, cristalinas. Dolorosamente verdadeiras. Tudo que eu fiz foi ver o mundo, meus amigos, minha namorada, pelos meus olhos. Eu nunca me dei ao trabalho de olhar pela perspectiva deles. Nesse mesmo dia, já de noite, minha mãe vai até meu quarto e me encontra com um olhar fixo em um pequeno ponto no teto. Você ajuda a dobrar, ela diz, jogando a cesta de roupas limpas no chão, perto da porta. Eu reclamo e saio da cama, seguindo a escada acima, uma mão segurando um pacote de ervilhas congeladas nos meus hematomas, outra equilibrando o cesto. Minha mãe fica me observando enquanto nós dois começamos a dobrar as roupas juntos no quarto dela. Eu achei que era um jogo de brincadeira. Era para mim. Para o Sam, porém. Eu não estava planejando contar nada, mas minha mente não parava de revirar aquilo tudo. Então eu conto tudo a ela. Sobre a briga. E Marley. Você está certo, eu digo depois de um momento de silêncio, uma camisa do time de futebol do Ambrose na minha mão. Talvez eu não merecesse mesmo a Kim. Talvez ela fosse boa demais para mim. O que o Sam sabe? Ela diz, enrolando um par de meias e jogando-as em mim. Você pode ter outros amigos. Ou outras, mais que amigas. Meu estômago revira, mas eu não consigo falar disso agora. Eu não consigo parar de pensar no que Sam disse. Ele estava apaixonado pela Kim e eu digo, finalmente, esperando que ela erga os olhos. Que ela fique surpresa. Mas em vez disso ela só assente. Ela sabia. Esse tempo todo, só eu não notei? Será que Kim sabia? Mais uma pergunta que nunca vou poder fazer a ela. Eu observo minha mãe dobrar uma toalha, o rosto dela ficando pensativo. Então, o que você vai fazer? Ela pergunta. Com o quê? Minha mãe revira os olhos. Você é um romântico incorrigível, querido. Eu acompanhei você e a Kimberly desde que vocês tinham 8 anos. Uma vez que você decidiu que era ela, ninguém mais serviria, mesmo quando vocês enlouqueciam um ao outro, ela finalmente diz. Mas por causa disso você nunca se permitiu imaginar sua vida sem ela. Você sempre a colocou no centro de tudo e, isso é muita pressão para um relacionamento. Muita pressão para uma pessoa que ainda está descobrindo quem é. Mãe, eu começo a dizer. Só escuta. Por que você comprou aquela pulseira para Kim? Porque eu a amava, eu digo com firmeza. Eu queria mostrar a ela o quanto a amava. Ela só me encara e ergue uma sobrancelha, como se esperando que eu continue falando. Eu inspiro longamente, desviando o olhar enquanto dobro um par de calças de moletom. E, porque eu sabia que algo estava errado. Eu achei que a pulseira lembraria de tudo que já tínhamos superado. Queria mostrar a ela que podíamos consertar o que quer que estivesse errado. Ela assente. Você sempre estava tentando consertar as coisas em vez de pensar no porquê elas estavam quebradas. É difícil construir qualquer coisa se a fundação tem rachaduras. Ela para e pega outra camiseta. E isso não significa que vocês dois não se amavam. Só significa que talvez vocês estivessem funcionando em frequências diferentes. Funcionando em frequências diferentes. Às vezes, quando brigávamos, realmente parecia que não estávamos tendo a mesma conversa.
Eu penso naquela noite. Nossa conversa no carro. Nós estávamos na mesma página naquela hora? Quantas vezes nós estávamos em lugares diferentes sem nem notar? A Kim sempre vai ser parte de você, Kylie, mas você precisa viver sua própria vida. Ela não pode mais opinar. Você tem muitos dias pela frente. Eles podem ser todos como esse, dobrando a roupa limpa com sua amorosa e devotada mãe. Ela dobra uma camisa enquanto minhas mãos estão imóveis, segurando meias descombinadas. Ou você pode tentar viver sua vida sem ela, se permitir viver de verdade, ela diz, erguendo os olhos para me olhar. Ver aonde o vento te leva. Eu sorrio, mas fico em silêncio por um momento enquanto pego uma calça jeans. Foi isso que Kim disse. Exatamente o que ela disse. Kim também queria ver quem éramos um sem o outro. Ela percebeu. Minha mãe percebeu. Só eu que não. Desta vez, porém, faz sentido. Desta vez, talvez eu consiga entender. E com esse entendimento eu percebo que Sam está ao mesmo tempo certo e errado. Nós realmente precisamos nos lembrar da Kim. E, bom, seria impossível esquecê-la, mesmo se eu tentasse. Ela está em tudo o que eu sou. Eu não estaria aqui sem ela. Mas não podemos ficar presos, imobilizados sem ela. Imobilizados pelo que ela queria. Nós precisamos nos virar sozinhos agora. Eu tenho conversado com a Marley sobre o que eu talvez queira fazer. Já que o futebol está fora de questão, eu digo lentamente e os olhos da minha mãe acendem imediatamente. Você acha que eu seria um bom jornalista esportivo? Eu pensei que poderia fazer um curso, ou tentar um estágio, ou algo assim. Eu acho que você seria um excelente jornalista esportivo. Ela sorri, o mais feliz que eu a vejo desde antes. E eu acho que qualquer um que te ajude a encontrar um caminho é uma boa pessoa para você ter na sua vida. Ela pega uma pilha de toalhas e grita por cima do ombro enquanto anda na direção do banheiro. Acho que vou precisar de um novo parceiro de dobra. Na manhã seguinte eu pego a caixa com as coisas de Kimberly e a levo para cima. Minha mãe segue logo atrás de mim, sua mão se encaixa com suavidade no meu braço quando eu chego na entrada. Você tem certeza disso, querido? Ela pergunta, me fazendo encarar. Lá. Eu faço que sim, erguendo os olhos da caixa para encontrar o olhar questionador dela. Tenho certeza. Ela me puxa para um abraço, seus braços me apertando com força. Eu aproveito. Eu preciso fazer isso para começar a seguir em frente. Seja conseguindo um estágio ou consertando as coisas com Sam ou outra coisa qualquer. As memórias daquela noite não são aquelas nas quais eu quero me agarrar. Preciso abandonar a culpa. Preciso parar de tentar mantê-la encaixotada aqui comigo. Coloco minha mão em cima da caixa com suavidade, um último adeus, antes de entregá-la à minha mãe para que ela devolva para os pais de Kim. Quando ela se vira, eu sinto o peso da pulseira no meu bolso. A última lembrança daquela noite fatídica. Aquela que eu achei que não poderia abandonar. Espera, eu digo e a pego, os berloques de metal tilintando. Dói entregá-la, mas quando eu a coloco delicadamente na caixa um peso sai do meu peito e eu respiro fundo pela primeira vez em quase 4 meses.